Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo a partir de agora pela sua TV Arapuã, começando mais uma edição do seu Frente a Frente. No programa de hoje você acompanha uma conversa aqui no estúdio presencial com o governador João Azevedo. Ele que já tomou aí a segunda dose da vacina contra o coronavírus, passou aí a impor uma agenda externa presencial das que foram priorizadas recentemente, as reuniões, ações via remoto. O governador está aqui para conversar sobre os desafios da Paraíba e trazer também qual é a agenda que o governo quer impor aqui no estado no ano de 2021 e em 2022. Você acompanha tudo isso a partir de agora aqui no Frente a Frente. Muito boa noite, minha Paraíba. Que bom reencontrá-lo aqui nessa segunda-feira e mais um Frente a Frente. Você que escolheu o Frente a Frente como seu programa de debates, de entrevistas nas noites de segunda-feira. Programa de hoje que está aqui comigo depois de algumas entrevistas que fizemos virtualmente, remotamente, é o governador João Azevedo. Aqui um cumprimento, governador. Muito boa noite, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Frente a Frente, desta feita, vacinado com a segunda dose e presencialmente. Boa noite a você, Luiz, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Para mim é um prazer voltar aqui ao programa, para que a gente possa conversar com certeza a respeito dos assuntos que interessam à nossa população, ao nosso estado. Realmente, dessa vez, de forma presencial, com os devidos cuidados, mantendo exatamente toda a estrutura de segurança que aqui a TV Arapuã disponibiliza e, logicamente, mantendo o nosso distanciamento, que é fundamental. Bom, o que muda na sua agenda, governador, com base em ser vacinado aí na segunda dose? O que muda na sua agenda propriamente dita, conduzindo aí o estado da Paraíba? É evidente que o fato de estar vacinado, ele permite que você comece realmente a desenvolver outras tarefas, além do que você já fazia de forma muito mais virtual nesses últimos tempos. É claro que isso não significa absolutamente que é uma liberação geral de atitudes. Nós sabemos que mesmo as pessoas vacinadas, você poderá contrair o vírus de uma forma mais leve, mas poderá contrair sim. E se você não usar máscaras, você poderá transmitir para outras pessoas que não tenham se protegido ainda com a vacina e que possa ter a forma grave da doença. Então, muda muito pouco, na verdade, com relação aos cuidados que nós temos que ter com relação à nossa própria proteção e à proteção com relação às outras pessoas. Isso, na verdade, não há uma mudança significativa. Eu continuo usando máscaras, eu continuo tendo cuidado com a higiene das mãos, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações. É claro que a vacina, ela traz essa tranquilidade maior para um desenvolvimento de determinadas atividades. Mas os cuidados permanecem absolutamente os mesmos e eu quero manter isso, porque o que nós esperamos e vamos atingir um estado dentro daquilo que a gente chama novo normal, quando 70%, 80% da população estiver vacinada. Aí sim, você poderá ter uma outra postura muito mais aberta, muito mais eu diria que a vigilância que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma vigilância muito grande no cuidado, na proteção, no distanciamento, no uso de máscara. Só a partir da vacinação de 70% a 80% da população, aí sim a gente vai ter um novo normal para viver. Governador, eu vou querer falar naturalmente, mergulhar um pouco mais nessa questão da pandemia do coronavírus, mas eu quero lhe perguntar uma pergunta que pode ser feita para o prefeito da menor cidade do Brasil, como também pode ser feita a mesma pergunta para o presidente dos Estados Unidos. Para além da pandemia do coronavírus, o que é que o governo fez na Paraíba? Deu para fazer e dá para fazer algo além dessa agenda de coronavírus? Para quem diz, olha, o governo da Paraíba não fez nada a não ser estar combatendo a pandemia do coronavírus. O que é que o senhor diz para isso?
É um engano quem pensa dessa forma. Primeiro que enfrentar uma pandemia não significa única e exclusivamente você enfrentar com as ações de saúde. As ações de saúde, na verdade, ele forma um dos pilares necessários, óbvios. Você abrir mais leitos, nós temos hoje 1.243 leitos abertos para dar suporte, fazer com que você tenha todos os insumos, fazer com que você tenha todas as equipes médicas disponíveis, você abrir novos hospitais como nós abrimos, fazer alterações. Nessa segunda onda agora, nós tivemos a oportunidade de incluir hospitais que não estavam como referência Covid, como é o Hospital de Trauma. Nós estamos, inclusive, ampliando mais leitos dentro do trauma, porque nós temos que nos preparar para uma possível terceira onda. Esse é um eixo de enfrentamento de uma pandemia. Entretanto, você tem que ver também e identificar que, nesse momento, o país passa por um problema muito sério, que é o desemprego, e que colocou em situação de vulnerabilidade social milhões de pessoas nesse país. Então, o olhar para essas pessoas é um outro eixo que precisa ter um cuidado. A segurança alimentar é uma coisa, hoje, extremamente preocupante. A miséria aumentou nesse país, a pobreza aumentou nesse país, a fome aumentou nesse país. O Brasil voltou a constar do mapa da fome. Isso é muito ruim. Então nós tivemos que fazer, e o governo tem feito, no mínimo 5 ações dirigidas para a segurança alimentar. Precisou pegar essa área e colocar um pouco na lista de prioridades. Lógico, porque você tem aí, nós temos, da distribuição da cesta básica, já são mais de 1.100.000 cestas distribuídas. É a compra na agricultura familiar, também para distribuição para a população. É a compra na cooperativa de peixes, para que a gente possa também distribuir a proteína. São os restaurantes populares em que nós dobramos a capacidade de fornecimento dessas refeições. É você ter um programa como o Prato Cheio, que é um programa que atende, em parceria com a Arquidiocese, que atende hoje, por incrível que pareça, a 3.800 pessoas em João Pessoa e 1.000 pessoas em Campina Grande. Esse é um trabalho... São essas imagens aí. Exatamente. Esse é um trabalho que é feito em parceria com a Arquidiocese. Padre Egídio coordena esse trabalho, extremamente importante, porque existe um segmento. E antes da pandemia, é bom que se lembre, antes da pandemia, nós atendíamos esse programa com 300, 400 refeições por dia. Hoje são 3.800 só em João Pessoa. Estamos em Campina Grande, vamos abrir agora em Guarabira. E, fora isso, nós lançamos um programa que é o Tá na Mesa, que é um programa que vai atender a 83 municípios do estado da Paraíba, todos os municípios acima de 10.000 habitantes, que nós vamos fazer nos mesmos moldes do restaurante popular. Ou seja, uma refeição pelo preço simbólico de R$1. E nós estamos aí para fazer com que a economia do município seja beneficiada. Nós estamos credenciando, o edital está aberto, nós estamos credenciando restaurantes de cada cidade dessa, para que esses restaurantes forneçam essa alimentação. Ao tempo em que você ajuda famílias que estão realmente precisando desse suporte, da ajuda na segurança alimentar, você está fortalecendo a economia. Então veja que eu estou falando de um segundo pilar, que é atender as famílias em vulnerabilidade social, e só aí você tem 5 ações. Governador, o senhor assumiu, quando o senhor assumiu, o senhor tinha ali no seu roteiro construção de novas estradas, garantia da segurança hídrica aqui na Paraíba, construção de ginásios de esporte. Isso tudo parou nesse momento? Não, absolutamente, é isso que eu estou dizendo. Um terceiro pilar para enfrentamento é o cuidado que a gente tem que ter com as empresas. As empresas geram emprego, geram renda. E você tem que ter um olhar diferenciado. Na Paraíba, nós temos 93% das empresas são optantes do Simples Nacional. Ou seja, são empresas que têm um faturamento de no máximo 5 milhões por ano. E para essas empresas, nós tomamos diversas medidas, desde prorrogação de certidão, não inclusão em cadastros negativos dessas empresas. Nós postergamos o ICMS por 90 dias e para aqueles segmentos. Existe um segmento que a gente sabe que quando você toma medidas mais restritivas, que são as medidas protetivas,
você afeta diretamente, que são bares, restaurantes, que fornecem alimentação de uma forma geral. Então, para esse segmento, nós isentamos literalmente 90 dias o pagamento de ICMS. Isentamos as contas de água para esse segmento, como isentamos também para 26 mil famílias, como aumentamos o cartão alimentação para 52 mil famílias. Então você tem aí um terceiro eixo, que são as empresas. E o quarto eixo, óbvio, é a necessidade de você manter a geração de emprego e renda. E você faz isso com o quê? Com investimento. Gastos em obras públicas. Nós lançamos no ano passado, mesmo durante a pandemia, um pacote de 800 milhões de reais em obras. Há um mês atrás, nós lançamos um outro pacote, só de estradas dessa vez, e obras viárias, várias obras viárias aqui em João Pessoa, de mais 435 milhões de reais. Ou seja, os programas que nós tínhamos de construção de ginásios, 93 ginásios, já estão prontos mais de 70 ginásios, sem problema nenhum. As estradas continuam sendo executadas, muitas já estão prontas. Eu que, evidentemente, durante a pandemia, sequer fui inaugurar essas obras. Então... O senhor vai agora, são imagens da PB 395, é isso? Santa Helena. Em Santa Helena. Exatamente. Isso é uma estrada recuperada, totalmente recuperada. Estrada de Juazeirinho até Santo André pronta. Estrada de Paulista até São Bento, até a divisa com o Rio Grande do Norte pronta. Você vai refazer essa agenda toda, governador? Nós vamos, a partir de um determinado momento, nós vamos fazer visita a essas obras. Não se trata de inauguração. Para mim, o importante não é inaugurar uma obra. Para mim, o importante é concluir a obra e a população começar a usar. Já está usando. E já está usando hoje, grande parte. Hoje mesmo, eu tive, inclusive, o prazer de entregar um ginásio, fazer uma visita técnica. Não foi uma inauguração. Fizemos lá o descerramento da placa, mas num ato muito simples aqui no Instituto dos Cegos aqui da Paraíba. Entregamos esse ginásio, um ginásio que tem o nome de José Belarmino, colega meu, estudei junto com o José Belarmino na escola industrial ainda na época. Um ginásio belíssimo, pronto, para que a gente possa desenvolver aí atividades aí do paradesporto. Junto tem uma piscina, nós pudemos, a partir de um ginásio como esse, que ficou junto com a piscina, criou um centro de treinamento, utilizar para fazer todos os treinamentos de todos os esportes paralímpicos que utilizam quadra. Então, um ginásio belíssimo, um convênio aí de 1.240.000, que nós repassamos para o Instituto do Cego. Que o senhor foi para a inauguração hoje, para essa inauguração simbólica. Desde quanto tempo o senhor não presencialmente em algo... Porque o senhor concorda que a pandemia e o fato de se precisar se preservar e não ter inaugurações dessas estradas, por exemplo, ou não ter ali isso diminui o fato das pessoas tomarem ali um conhecimento e uma noção de que o governo estava fazendo obras. Ou seja, você está dizendo que entregou essas estradas, elas estão funcionando, mas há aí uma dificuldade enfim, destacá-las como ação do governo. Claro, durante um ano, ou mais de um ano já que nós começamos em março, desde março do ano passado, o nosso foco tem sido salvar vidas. O nosso foco tem sido exatamente determinar ações que possam dotar o sistema de saúde de uma infraestrutura que dê resposta, que não entre em colapso, coisa que não aconteceu até hoje, e ao mesmo tempo promover investimentos como esse. Para que você tenha uma ideia, o cidadão que está em casa, de 2019, 2020 e agora 2021, nós temos na Paraíba, entre obras concluídas, obras em execução e essas obras que eu lancei há um pouco mais de um mês atrás, nós estamos falando aí de 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais. De 2019, 2020, quando todo mundo imagina que a pandemia paralisou tudo, mas não paralisou as obras, porque a construção civil, essa imagem que está aparecendo aí, inclusive, é do Hospital São Bento, há 30 anos abandonado lá, e que nós estamos agora concluindo o hospital. E esse é um grande sonho da cidade de São Bento lá, esperando. E nós tivemos a oportunidade de continuar executando essas obras mesmo durante a pandemia. Então nós temos hoje 2,5 bilhões de reais em obras que foram entregues, obras que estão em andamento e esse pacote de 435 milhões. Não há queda na margem de investimento do Estado em obras como essa? Não, absolutamente, absolutamente. É lógico,
que pelo fato de eu não estar inaugurando, a visibilidade para a população é menor. O senhor perde em reconhecimento. Isso. Mas eu ganho na tranquilidade de saber que nós estamos lutando contra a Covid, que esse é o foco. Eu não tenho preocupação de capitalizar esse tipo de coisa nesse momento. Não é essa. Para quem está fazendo a gestão de um estado, de uma prefeitura, e que tem todos os dias 15, 18 óbitos, não pode se preocupar em fazer festa de inauguração. Essa não é a minha forma de ver e de fazer política. Eu entendo claramente que as coisas continuarão acontecendo. No momento certo, as pessoas saberão. A cada cidadão que mora no município, que recebeu uma escola nova, que recebeu um ginásio novo, que recebeu uma estrada nova, esse cidadão sabe. Aquela cidade sabe que aquela obra chegou. Não precisa você estar com essa preocupação de que o estado inteiro conheça. O que eu acho que é mais importante é que cada coisa a seu tempo. Nós estamos num tempo agora que é de cuidar da população e vacinar a população. É isso que nós queremos. Depois se pensa em outras coisas, eu tenho certeza que logo, logo a população vai saber e vai reconhecer todo esse trabalho que está sendo feito, principalmente de investimento. Porque os números não mentem. O mês passado, o Nordeste como um todo gerou um saldo positivo de 4 mil empregos. Maior do que a média. 4 mil empregos o Nordeste gerou. Desses 4 mil empregos, 2.070 foram gerados aqui na Paraíba. Imagine, eu vou repetir para que a população que está em casa entenda. O saldo de empregos gerados no Nordeste, no mês passado, foi de 4 mil empregos. Mais contratação e menos... Exatamente, essa é a diferença, o saldo de empregos gerado, carteira assinada, é a diferença entre contratações novas e demissões. O Nordeste gerou um saldo de 4 mil empregos. 9 estados geraram 4 mil empregos. A Paraíba foi responsável por 2 mil desses 4 mil empregos. Isso é fruto de quê? É fruto de atração de empresas que nós trouxemos para cá. É trazer uma empresa como o Grupo K1, a Capsberg, que vai investir agora em Santa Rita 250 milhões. É transformar a Paraíba no grande polo de centros de distribuição. Nós já estamos com mais de 60 centros de distribuição aqui na Paraíba. É fazer com que a Paraíba cada vez mais assine protocolos novos para implantação de projetos de produção de energia elétrica, principalmente eólica e solar. E isso faz com que, evidentemente, se gere emprego. Agora, governador, os seus aliados políticos e de governo, naturalmente, devem estar dizendo, com esse conteúdo todo, o governador tem que ir, enfim, para a rua para poder fazer esse destaque, devem estar se mordendo em relação a isso. A partir de agora, o senhor tem como circular um tanto quanto mais nesse roteiro todo? O senhor recebe alguma pressão dos aliados nesse sentido? Governador, vem aqui no meu município, vamos aqui ver essa obra? Não, eu tenho feito, Luiz, um planejamento muito tranquilo disso. Eu não ultrapasso limites. Eu tenho solicitação de agenda com o prefeito, com os prefeitos do estado, e 180 pedidos de agenda. Desses prefeitos, eu já atendi mais de 50 em audiências administrativas, ou seja, e nós estamos toda terça-feira à tarde e quinta-feira à tarde destinando espaço para atendimento, porque é natural que os prefeitos queiram apresentar seus pleitos, queiram apresentar as suas reivindicações para os seus municípios. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos exatamente recebendo. Durante o mês de março, que foi um mês terrível da pandemia, e que os números extrapolaram todos os limites e projeções que nós pensávamos, nós tivemos que suspender isso. Não só para proteção pessoal, não é isso. É para a proteção das pessoas, inclusive, que teriam que se deslocar do interior para chegar aqui. E aí muita gente diz assim, por que você não vai inaugurar uma obra ou outra durante a pandemia? Você é jornalista, você sabe melhor do que eu, que o fato do governador chegar numa cidade, ele já promove, de certa forma, uma aglomeração. E nós que combatemos tanto isso, que dissemos que não faça aglomeração, e aí o próprio governador viajar para o interior para promover a aglomeração,
Isso não faria parte de forma nenhuma da minha forma de agir. Então, por isso que nós evitamos. A população do estado está sendo vacinada. Eu espero que realmente, agora a partir do mês de junho, a gente tenha condições de circular de uma forma melhor pelo estado, não para fazer inauguração de obra, não é essa a preocupação, mas principalmente para ouvir as demandas que nós temos hoje por parte principalmente das gestões municipais, já que as demandas da população nós vamos ter a oportunidade de ouvir em julho, quando nós realizaremos o orçamento democrático ainda de forma virtual. Não dá para colocar, como nós colocamos em 2019, 5 mil pessoas dentro de um ginásio para fazer uma festa fantástica que o orçamento democrático permite. Mas vamos fazer ainda de forma virtual. Mas circular pelo estado, a partir de junho eu estarei circulando com certeza. Senador, vamos falar em números de algo que é sempre suscitado o debate. Afinal de contas, para quem está nos acompanhando aí, e faz sempre essa pergunta quando está ali num grupo, enfim, quanto que a Paraíba recebeu do governo federal, afinal de contas, para combater a pandemia do coronavírus? Um relatório recente do Tribunal de Contas aponta aí que foi mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, esse é o valor, e de que desse valor a Paraíba só tinha usado 36%. O que é desse número aí que o senhor tem para dizer para a Paraíba? É importante dizer, e a população precisa entender, que muitas vezes diz assim, o estado da Paraíba recebeu um determinado valor. Quando se cita isso, há uma tendência das pessoas de imaginar que aquele valor veio para o governo do estado. É o primeiro equívoco. Somente para o governo. É um primeiro equívoco. Para que você tenha ideia, Luiz, a Paraíba recebeu, em 2020, é o ano que fechou, em 2020, nós recebemos um pouco mais de 320 milhões de reais destinados ao enfrentamento da Covid. Recursos de fundo a fundo, 138 milhões. E recursos referentes à Lei Complementar 173, que poderiam ser usados tanto na área social quanto na área de enfrentamento da Covid. E nós destinamos 90% para a área de Covid mesmo. Pouca coisa foi para a área social, a não ser umas cestas básicas, mas nós direcionamos. Então recebemos 320 e poucos milhões. 320 milhões em 2020. Este é o número que nós recebemos, o governo do estado recebeu. E usou quanto desse valor, governador? Todo. Esse mês agora zera esse recurso. Esse mês agora zera o recurso. Aí você alguém diz assim, o estado da Paraíba recebeu 2,3 bilhões para a saúde. Recebeu. O estado da Paraíba. Inclui prefeituras. Obviamente. Desse valor todo, o estado recebeu 344 milhões. A prefeitura de João Pessoa recebeu 500. A prefeitura de Campina Grande recebeu 330. E recebe praticamente o que o estado recebe. Veja que inclusive é desproporcional. Porque o estado da Paraíba tem 33 hospitais e 4 UPAs. Para cuidar de tudo isso, nós recebemos 344 milhões. A prefeitura de João Pessoa recebeu mais de 500 milhões. A de Campina Grande recebeu um pouco menos, 312 milhões, 315, não sei exatamente o número. E esse restante do recurso foram distribuídos para cada município. São 223 municípios no estado da Paraíba. Então, há uma confusão, mas essa confusão é intencional. Essa confusão é para se criar uma disputa política e uma transferência de responsabilidade para os governadores, no sentido de que os governadores receberam bilhões de reais. Vocês lembram de uma fake news que rodou aí, que dizia que o estado da Paraíba tinha recebido 21,2 bilhões de reais. Uma propaganda do governo federal. Uma propaganda do governo federal dizendo que o estado da Paraíba recebeu 21,2 bilhões. Onde está esse dinheiro? Quando você analisa esse recurso, aí tem as transferências constitucionais, tem o auxílio que foi pago para a população, aqueles 600 reais que foram pagos. Ora, aquele recurso não vem para o governo do estado, não. O estado da Paraíba, pessoas que aqui residem, receberam aqueles recursos? Claro que receberam. Mas não era um recurso que o estado da Paraíba, o governador, tinha gestão sobre eles. Então, a meia-verdade. É a meia-verdade que é colocada para criar dúvida.
O estado da Paraíba recebeu 322 milhões para enfrentar a Covid. Desse recurso nós investimos todo. Não tem mais recurso. Desse recurso que nós recebemos da Lei 173 acaba agora, nesse mês agora já deve ter sido empenhado totalmente. O senhor está incluindo 2021 também, não? Não, nós estamos terminando esse recurso já. Esse mês agora, só esse recurso de 2020, por 138 milhões que nós gastamos já durante o período de 2020. E esse recurso da Lei Complementar 173, que a gente está, esse mês agora, zerando, não tem mais recurso dele. Agora, governador, o senhor está falando que isso é feito para gerar dúvida. Essa dúvida já foi gerada e está sendo debatida lá no Senado Federal, na CPI da pandemia do coronavírus. Inclusive, tem informação de que já houve pedido lá da CPI para o governo do Estado, para a Prefeitura de Campina Grande, João Pessoa, e para o Tribunal de Contas do Estado, para dizer o que foi que chegou aqui de recurso e o que foi usado. O senhor, algum receio de responder à CPI do Senado sobre isso, inclusive pessoalmente, presencialmente lá? Claro que não. Até porque os números batem com o site do próprio governo federal. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você entra lá e verifica quanto foi de recurso transferido fundo a fundo para o estado da Paraíba. Você vai ver que bate exatamente com esses números que eu estou dizendo. Porque, na verdade, a gente tem que entender que CPI é um espaço político, é um palco político. E o que está se tentando criar na CPI é, você imagine o que foi pedido agora para os estados, municípios, acima de 100 mil habitantes, eu acho. As informações sobre todos os processos de compra, todos os empenhos, os extratos das contas bancárias, o processo todo, se foi uma licitação, se foi carta convite, se foi tomada de preço, se foi dispensa de licitação, todas essas informações de todos os estados e de todos os municípios acima de 100 mil habitantes. Vai chegar na CPI uma quantidade de informação que nos próximos 3 anos não se analisa. Isso é uma outra tentativa, evidentemente, de se criar uma situação que seja impossível da CPI chegar a alguma conclusão. E a gente sabe, claro, que é uma tentativa que está sendo feita pelo próprio governo federal, os aliados do governo federal, pedindo essas informações sob a alegação de que recursos podem ter sido desviados nos estados. Eu não estou dizendo aqui que não pode ter sido, não é essa a discussão. Cabe a cada governador, a cada prefeito, apresentar suas justificativas e encaminhar. Aqui não tem problema nenhum. Vocês vão atender esse pedido? Lógico, todos os recursos federais que aqui chegaram, nós estamos com um controle separado, vamos apresentar tudo que foi pedido e que a CPI solicitou, sem problema nenhum. Não há o menor problema com relação a isso. Essa questão, hoje em dia, os próprios órgãos de controle têm um acompanhamento diário sobre esse recurso muito maior do que a própria CPI. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, todos esses órgãos de controle acompanham esses recursos. Agora, governador, deixa eu lhe fazer 2 perguntas em relação à CPI. A primeira delas é do que o senhor já viu ou pôde ver até agora dos depoimentos que já passaram por lá, os ministros, os ex-ministros da Saúde, o Mandetta, o Nelson Tachi e o atual ministro Marcelo Queiroga. O senhor tem aí, consegue conceber um conteúdo em relação à responsabilidade do governo federal ao atraso ou não da aquisição de vacinas? O estado da Paraíba sofreu com isso e o senhor já tem condições de fazer ali um diagnóstico em relação à responsabilização nesse trato com a vacina? Não, o Brasil já constatou, e pelos depoimentos que já passaram pela CPI, de que realmente houve um atraso na aquisição. Talvez o depoimento maior que trouxe essa garantia e essa confirmação de que houve um atraso na compra foi o próprio presidente e representante da Pfizer aqui no Brasil, e que disse que apresentou 7 propostas ao governo federal desde meados do ano de 2020 e só em março de 2021 foi fechado o contrato. E que nós poderíamos ter pelo menos 18 milhões e meio de doses de vacina até agora, nesse primeiro trimestre do ano. Então isso caracteriza evidentemente que o governo não foi proativo quando deveria ter sido na compra das vacinas. Nós lembramos aqui claramente quando o Instituto Butantan ofereceu vacinas, a vacina Coronavac,
E a presidência da República deixou para segundo plano, disse que não compraria essa vacina que vinha da China, etc., com alegações não científicas, alegações não técnicas, para justificar a não aquisição. O ministro Pazuello, inclusive em reunião com os governadores, afirmou, atestou e confirmou perante todos os governadores do Brasil que tinha fechado e iria fechar a compra no outro dia com o Instituto Butantan. E foi desautorizado no dia seguinte. Né? Foi desautorizado no dia seguinte. Isso tudo provocou atraso? Óbvio que provocou atraso. Nós poderíamos estar mais avançados na vacinação? Claro que sim, nós poderíamos estar mais avançados. Essas decisões é que a CPI tem que apurar as responsabilidades de quem efetivamente tomou essa decisão. Agora, isso no campo da questão da aquisição de vacinas. Agora, no campo de investimento, o senhor falou nos 320 milhões que vieram para a Paraíba. No campo de investimento, o senhor concorda com a declaração que foi dada pelo secretário Geraldo Medeiros lá em Campina Grande, quando da visita do ministro Marcelo Queiroga? Se a produção, inclusive, aqui é uma pegadinha para a nossa produção, se ela conseguir correr, a gente até coloca ali o trecho do secretário Geraldo Medeiros. O senhor concorda quando o secretário disse, abre aspas, assim, não temos o que reclamar do Ministério da Saúde, porque chegaram ali os investimentos e isso evitou que a Paraíba pudesse entrar em colapso. Como é que o senhor analisa aquela fala ali? São coisas diferentes. A relação institucional de um governo do Estado para com o Ministério da Saúde, é evidente que ela tem uma relação de obrigação por conta da legislação. As transferências de recursos de fundo a fundo, elas são estabelecidas independente de quem esteja sentado na cadeira de governador e de quem esteja sentado na cadeira de presidente da República. Isso independe, porque são obrigações constitucionais que têm que ser cumpridas. Essa é uma questão. O que o secretário, evidentemente, colocou é que esta relação do governo do Estado com o Ministério, ela aconteceu dentro do que nós chamamos de uma relação republicana. O Ministério chegou com insumos? Chegou. O Ministério chegou com ventiladores pulmonares? Chegou aqui na Paraíba. Isso não só para a Paraíba, mas para todo o Brasil. Houve atraso? Sim. Aí é outra discussão. Nós precisamos entender que a relação institucional, como eu mantenho, vocês da imprensa são testemunha, nós recebemos aqui no último mês 3 ou 4 ministros que vieram até a Paraíba, 4 ministros, na verdade, ministro de Turismo, ministro da Educação, ministro do Desenvolvimento Regional, que tiveram aqui na Paraíba para discutir ações de importância para a população. Essa relação institucional, ela continua acontecendo, tem que acontecer, é obrigatório que aconteça, não é favor de nenhuma das partes. É uma obrigação constitucional que essa relação aconteça. E isso aconteceu. É inegável que a Paraíba recebeu insumos, é inegável que a Paraíba recebeu ventiladores. Agora, dizer que a ação do governo federal para o enfrentamento da pandemia foi correta, nós fazemos a leitura, obviamente que não. Pela primeira vez, depois de 1 ano e 2 meses de pandemia, o Ministério da Saúde soltou uma propaganda dizendo que o uso de máscaras é importante, que distanciamento social é importante. 1 ano e 2 meses depois do início da pandemia. Isso é um atraso. Isso provocou, evidentemente, para muitas pessoas desinformadas e que algumas não queriam essa informação, às vezes eu entendo, de que o uso de máscara era ruim, que as pessoas não deveriam usar máscaras, deveriam aglomerar, não precisava ter cuidado, que a famosa imunização de rebanho é que funcionaria. A gente viu o que aconteceu em Manaus. Ô governador, por falar em cuidado, por falar em uso de máscara, o senhor nunca hesitou, todas as vezes ao longo dessa pandemia toda, nunca hesitou em relação a baixar os decretos que tinham que ser baixados do ponto de vista de medidas restritivas e nunca hesitou também em dizer que, diante de uma necessidade, eles estão ali para serem editados de acordo com as necessidades. A gente vive e acompanha hoje um certo fantasma da terceira onda, quem quiser chamar de terceira curva, enfim. Mas existe aí dentro da Paraíba, um olhar sobre aumento de casos no sertão, um aumento de ocupação de leitos, um retorno daquele fantasma que a gente encarou agora mais recentemente em março.
Nessa 25ª avaliação das bandeiras dos municípios, houve um estouro dos municípios que estavam em bandeira amarela, se transformaram em bandeira laranja. O senhor, para frente agora, o que é que o senhor tem na sua agenda em relação a isso? Tem perspectiva, assim, de um retorno, de um regresso de medidas restritivas para conter isso que começa a bater um pouco na porta da Paraíba novamente? Nós começamos hoje a discussão sobre o novo decreto que terá validade a partir de quinta-feira. O nosso decreto tem validade até quarta-feira. Esse mapa mostra aí claramente que no mapa anterior nós tínhamos a Paraíba inteira amarela e agora nós temos aí 2/3 da Paraíba laranja e 10 municípios em bandeira vermelha. Claro que a situação se agravou. E isso, logicamente, se deve à compreensão que nós precisamos ter dessa doença. Todas as vezes que você flexibiliza determinados setores econômicos, as pessoas ficam com a sensação de que acabou, de que passou, de que a pandemia acabou. Quando, na verdade, qualquer processo de flexibilização está muito mais ligado à área econômica, porque você não pode, de certa forma, fechar em definitivo setores. Você tem que trabalhar para que esses setores tenham o seu faturamento, mantenham o nível de emprego e, ao mesmo tempo, tenham os cuidados. Infelizmente, se você analisar, nos últimos dias, nos últimos 15, 20 dias, a população, em função exatamente da informação que sai na mídia todo dia, a Paraíba sempre azulzinho no mapa, sempre azul no mapa, sempre azul no mapa, as pessoas ficam achando que terminou. E essa liberalidade, o descuido com o uso de máscaras, fez com que os números agora, da última semana, fossem números que mudou a curva. Nós estávamos numa linha de queda e agora voltamos a subir. Esses números serão analisados novamente amanhã para que a gente possa tomar as medidas. Eu sempre falo que são medidas protetivas. Nenhum decreto em que você faça restrição para algum setor econômico traz prazer para o governante. É óbvio que não. Isso é uma obrigação enquanto gestor, proteger as pessoas, proteger a vida. E é isso que nós fazemos quando nós tomamos medidas protetivas. Fazer com que haja uma diminuição da circulação das pessoas, porque a única forma de contaminação desse vírus é através das gotículas que saem da boca de uma pessoa e que atingem o próximo cidadão que está ali perto. Então veja, se essa é a única forma de contágio, se as pessoas estivessem entendendo que mesmo nós estarmos num período de queda, tivesse mantido o distanciamento, tivesse mantido o cuidado e o uso de máscaras, nós não teríamos o R, o chamado fator R, que é exatamente a taxa de transmissão, não teria passado de 0,96 para 1,01. Quando você tem uma taxa de transmissão passando de 1, significa que 100 pessoas contaminam 101. E quando esse reflexo é direto. Na hora que você tem um índice acima de 1, você tem uma taxa de ocupação de leitos subindo rapidamente. Foi o que aconteceu. Nós tivemos municípios aqui, como Esperança, por exemplo, em que os números dispararam numa velocidade assustadora. Em janeiro você tinha 8, 9 casos, em fevereiro você tinha 14, em março, abril você tinha 40, 50 casos por dia de internação. E os decretos ajudaram a reduzir naquele momento? Os decretos ajudaram, seguraram, mas muitas vezes, eu continuo dizendo, é por isso que eu sempre aproveito qualquer oportunidade que eu tenho na imprensa, na mídia, para fazer um apelo aos prefeitos. Os prefeitos têm a orientação das bandeiras que são publicadas dentro do Plano Novo Normal. A partir dessas bandeiras, se cada prefeitura tomar para si a responsabilidade de cuidar do seu povo, da sua população, seguindo as orientações que estão no plano, nós teríamos uma redução significativa de casos. Mas eles preferem deixar para o governo ficar com essa impopularidade, governador? Alguns sim, muitos não. Hoje nós estamos vendo aí diversos prefeitos tomando medidas... O prefeito Zé Aldemir de Cajazeiras, inclusive, decretou lá toque de recolher. Até toque de recolher.
porque não há outra forma de enfrentamento. Agora, o mundo ensinou isso. Agora, o que a gente pode esperar para quinta-feira, então? Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. O que a gente pode esperar para o decreto de quinta-feira? Eu não posso antecipar uma decisão que nós vamos tomar ainda amanhã e quarta-feira, analisando dados. Eu só tomo decisões baseadas exatamente nas informações que nós temos. Eu posso garantir para vocês que não haverá flexibilização de absolutamente nada. O que pode acontecer é alguma restrição em determinados municípios. É importante entender, minha gente. A gente só pode flexibilizar se a tendência fosse de queda. Nós não estamos nessa tendência de queda mais. Houve uma reversão na curva. Nós estamos subindo novamente. E quando você começa a subir, você tem que fazer com que menos pessoas venham a óbito. Você tem que fazer com que menos pessoas procurem leito de hospital. Nós temos que trabalhar com a vacinação para fazer com que a vacina aumente essa proteção. É isso que nós estamos vivendo hoje. Vamos ter paciência. É difícil pedir paciência depois de 1 ano e 2 meses. Mas é possível pedir paciência quando a gente sabe que a vacina está aí. A vacina chegou e está sendo aplicada. Então nós temos que ter essa resiliência maior um pouco ainda durante esse período. Quero lhe perguntar sobre alguns temas da vacinação, inclusive polêmicos, mas antes, só para não sei se consegue me responder tecnicamente, das restrições que já foram experimentadas aqui na Paraíba, principalmente na Paraíba, quais o senhor pode pontuar que acha que elas deram certo? Estou falando praticamente, olha, fechamento de igrejas, fechamento das escolas, fechamento de bares e restaurantes, toque de recolher, o que é que tecnicamente já foi adotado, já foi experimentado e vocês percebem um retorno bem mais ágil, fechamento da orla, das praias, dos parques, das praças, enfim. Se você fizer uma análise e pegar os dados dos últimos 30 dias, você vai perceber que o Brasil inteiro estava numa situação vermelha, de bandeira vermelha em quase todos os estados, e que, de repente, a Paraíba surgiu como amarelo, instabilidade, depois em azul. E ficamos em azul durante muito tempo, e os estados brasileiros ainda em situação de vermelho, que depois passaram para uma situação de estabilidade e que agora muitos estão azul. E a Paraíba voltou a ficar em estado amarelo, estado de alerta, eu diria. Por que isso? Porque nós tomamos medidas mais cedo. Aqueles 2 primeiros decretos e aquela semana de feriadão, ela trouxe um resultado extraordinário. Porque nós diminuímos realmente a mobilidade urbana naquele período. Trouxe esse período todo de queda, foi exatamente fruto dessas ações. Quando a gente fala de quais as medidas que trazem o maior efeito, só tem uma. É manter o distanciamento social e reduzir esse fluxo de pessoas. Na hora que você fecha bares, restaurantes, você diminui, porque bar e restaurante é, sem sombra de dúvida, um dos segmentos que mais promovem aglomeração. Agora, igrejas também promovem aglomeração. Se você reduz a quantidade, e naquele período nós chegamos a suspender efetivamente cultos. As igrejas não foram fechadas. As ações sociais das igrejas, as ações de assistência aos fiéis, tudo isso continuou funcionando. Apenas os cultos foram suspensos e foram utilizados os meios digitais, internet e televisão, para a realização dos cultos. Naquele momento foi fundamental isso. E aquele feriadão, em que nós fomos mais restritivos naquela semana, foi que fez com que a Paraíba tivesse entrado num patamar de queda tão prolongado. Precisaremos ter esse olhar novamente sobre o Estado, sobre os números, se debruçar sobre isso, para que a gente possa trazer um decreto que possa proteger a população. É esse o objetivo. Agora os setores sofrem, né, governador? Com esse abre e fecha, esse abre... Não tenha dúvida. Não, é possível passar por essa pandemia sem ter perdas? Não. Nós, pessoalmente, quantos amigos perdemos? Familiares que nós perdemos. A economia vai sofrer? Vai. Segmentos vão sofrer? Vão. Outros vão até ganhar. Dentro de uma pandemia, de determinados segmentos que estão ganhando muito. Outros estão perdendo.
para esses segmentos que estão sendo, eu diria, penalizados por medidas restritivas, nós temos que ter um olhar diferenciado. Por isso que nós estamos com ações para a proteção desses segmentos na área econômica. Porque é assim, nós vamos minimizar o impacto para esses segmentos com ajuda, com auxílios, com financiamentos, com abertura de linha de créditos, com isenções de impostos, com postergação de pagamento de imposto, com parcelamento, com suspensão de prazo de validade de certidão para que as empresas continuem faturando e recebendo recursos. Ou seja, é essa luta do dia a dia. Governador, duas perguntas em relação à vacina e dois temas, inclusive, polêmicos. Um vem lá de Campina Grande e um aqui de João Pessoa. De Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima, sentado aí onde o senhor está, no frente a frente deste mês ainda, disse claramente e trouxe números de que há um privilégio para João Pessoa na distribuição de vacinas em detrimento a Campina Grande. Ele disse que já fez esse questionamento, inclusive, já virou parte em ação do Ministério Público questionando isso, seja do Ministério da Saúde, do governo do Estado, enfim. Quando o senhor olha para uma declaração como essa, aliás, uma acusação como essa, o Estado lava as mãos dizendo, olha, eu não distribuo, eu só faço receber e cumprir aí o prazo do Ministério da Saúde, ou o senhor tem aí conteúdo para fazer um debate e dizer que não há esse tipo de privilégio aqui na distribuição na Paraíba? É evidente que não há privilégio nenhum. Essa é uma desinformação. O prefeito foi informado erroneamente. O que acontece, para que a população, eu vou tentar ser mais didático possível, para que a população que está em casa nos compreenda. Quando chega uma remessa de vacinas do Ministério da Saúde para o Estado, já vem dizendo exatamente na pauta, essas vacinas se destinam a 10% dos profissionais de saúde, 15% das pessoas com idade entre 60 e 65 anos, 6% para os profissionais da área de segurança. Essa é uma regra que já vem estabelecida na remessa. Se essa distribuição está equivocada, se o Plano Nacional de Imunização está equivocado na priorização das categorias, isso é uma discussão que precisa ser feita no Ministério da Saúde, para que haja uma alteração lá e você possa aqui cumprir. Cabe ao Estado receber essas vacinas e fazer o trabalho que nós fazemos com muita competência da equipe, é fazer chegar em todos os municípios em 24 horas. As doses que chegam aqui em 24 horas estão nos municípios, para que eles possam aplicar. Esse é o trabalho. A questão da proporção, só houve mudança 2 vezes, por 2 ações que correram na Justiça. E que houve determinação que mudasse esse cálculo, por determinação judicial. Foram as 2 únicas vezes que houve alteração desse número. Se você perguntar a mim, você acha que a regra de distribuição deveria ser outra? Eu acho que sim. Eu acho que deveria ser por idade, faixa etária. Simplesmente por faixa etária, estava resolvido o problema. Na hora que você estabelece dentro de um plano categorias, e a única ressalva que eu faço são os profissionais de saúde, que realmente tinham que ser priorizados, perceba que nos últimos meses a gente não escuta mais falar de mortes ou óbitos de médicos. Despencou. De enfermeiros. Por quê? Porque esse segmento foi vacinado a sua grande maioria. Então, tirando este segmento, o restante dos segmentos, eu acho que deveria ser por idade. Ô, governador, o senhor respondendo em Campina, está acabando respondendo, inclusive, a de João Pessoa, com essa polêmica em relação aos trabalhadores da educação. Aliás, está acabando trazendo uma posição que eu não tinha ouvido ainda, que é de, na sua opinião, o Plano Nacional de Imunização deveria ser receber as vacinas e vai por idade, é isso? A exceção dos profissionais de saúde, o senhor começaria do mais idoso ao mais jovem num estado? Eu acredito que assim você seria mais justo. Porque, veja bem, você quando define as categorias que estão no plano, que nós temos que seguir, nós somos obrigados a seguir esse plano nacional. Você acha que o motorista de caminhão, ele é um profissional que ele lida, ele está circulando pelo país inteiro, precisa ser vacinado? Sim. Precisa, claro. Como garçom.
O caixa de supermercado? O caixa de supermercado, o atendente da farmácia. E como fazer essa priorização? Que você olha no plano nacional e você não tem o caixa de supermercado, não está lá incluído. O motorista de caminhão está. Então é isso que eu estou dizendo. Você termina criando uma discussão sobre determinados aspectos com relação a que categorias foram incluídas. Você tem lá as pessoas privadas de liberdade. Estão lá. Estão na frente, na prioridade, dos professores. Eu acho isso errado. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que era para ser o contrário. Até porque as pessoas que estão privadas de liberdade não circulam. E se você fizer um bom trabalho, como a Secretaria de Administração Penitenciária aqui na Paraíba fez, você protege o sistema de uma contaminação grande. Então são coisas como essa que infelizmente não dá para você discutir agora. Era para ter sido discutido quando foi feito o Plano Nacional de Imunização. O senhor comunga isso? Quer dizer, essa sua opinião é comungada com os outros governadores do Nordeste? Muito, você vai ficar só no pensamento desejando isso ou tem como fazer um questionamento mais forte em relação a isso? Não, isso é colocado nos grupos. Da mesma forma que a gente tem na família os grupos de WhatsApp, nós temos os grupos de WhatsApp de governadores do Nordeste, nós temos grupos de WhatsApp de todos os governadores do Brasil. E essas coisas são definidas. Alguns estados reclamam que não acha justa a distribuição de vacinas da forma como ele é calculado. Você imagine que na primeira remessa havia lá uma prioridade que era vacinar 100% dos indígenas. Quais são os municípios no estado da Paraíba que têm indígenas em aldeias? Baía da Traição, Marcação e Conde. Então, naquela primeira remessa, esses municípios receberam uma quantidade de vacina muito maior proporcionalmente do que os outros municípios. Mas era por conta dessa priorização. E quando você calcula profissionais de saúde, é claro que Campina Grande tem menos profissionais de saúde do que tem aqui em João Pessoa. Então, a quantidade de vacinas que vem para João Pessoa para profissionais de saúde é maior do que a que vai para Campina. Quando você pega até por faixa etária, lógico, você tem uma população aqui maior, em João Pessoa, 800 mil, Campina Grande, mais de 400 mil. Mas é praticamente a metade. Então, você terá sempre essas diferenças de dados. Mas não porque o Estado esteja privilegiando aqui a Prefeitura de João Pessoa, intencionalmente, quer fazer isso. Não, de forma nenhuma. Qual é o interesse que eu tenho de passar mais ou menos doses para quem quer que seja? Não há esse interesse. Nós temos aqui uma meta, é receber a vacina, entregar essa vacina com 24 horas. Porque tanto faz um paraibano vacinado em João Pessoa, como em Campina Grande, como em Patos, em Souza, é um paraibano que está sendo vacinado. Então nós temos essa meta e que nós cumprimos. A cada remessa que chega, deve chegar agora mais 150 mil, aproximadamente 170 mil doses agora, amanhã ou depois, nós vamos fazer o mesmo trabalho de distribuição. Agora, temos que ter cuidado. No início da vacinação, pessoas de outros estados vieram para cá, pessoas de municípios diferentes se vacinaram em outros municípios. Ou seja, isso tudo ocorreu. Existe um erro enorme dentro do sistema de cadastramento, que é um sistema que não verifica a validade do CPF. Ou seja, imagina o que é você chegar num posto de vacinação, alguém pega o seu documento, copia para uma ficha o CPF, já tem uma possibilidade de erro ali, depois aquela ficha vai para um outro funcionário que digita no computador com outra possibilidade de erro, e quando esse sistema não verifica a validade do CPF. Então a quantidade de o CPF de vira RG rapidamente. Ô, governador, eu preciso ir para o intervalo comercial, mas só para fechar aqui, o STF deu ganho de causa para a Prefeitura de João Pessoa para ela continuar vacinando com as doses que tem os profissionais de educação. O senhor defende que o que chegar de vacina, o senhor defende que a Prefeitura continue, de João Pessoa, continue com o roteiro que ela preferiu escolher. O Ministério Público Federal aponta que algumas pessoas com comorbidades, houve uma fura-fila, né? Um fura-fila nesse sentido da Prefeitura. O senhor defende que a Prefeitura de João Pessoa continue fazendo o que está fazendo? Eu defendo que continue fazendo o que está fazendo. Isso é uma decisão que coube à Justiça.
Se houve uma decisão judicial, se cumpre, acabou. Não tem o que se discutir. E é uma categoria que merece, evidentemente, para que a gente possa retomar as aulas. Isso é fundamental. Eu entendo dessa forma. O senhor acha que com isso consegue voltar às aulas aqui na Paraíba? Acontece que essa decisão é para João Pessoa. Essa é uma questão. Específico. É para João Pessoa. Precisa ter para todo o estado? Precisa. Chegaram vacinas que dê para cobrir todo o estado? Ainda não. Ou seja, são essas questões que tem que estar na mesa de uma forma muito clara e transparente. Ok, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta aqui tem vários temas para tratar com o governador ainda. Tem concurso público, tem aí a reivindicação dos policiais, né, inativos aqui da Paraíba. Tem também dos agentes penitenciários, a Polícia Penal também. Tem perguntas sobre, enfim, estudantes de cursos de saúde que querem ter aulas práticas e estão, enfim, proibidas aí em função dos decretos. Tem vários temas. Eu também queria falar um pouco sobre política, governador, rapidinho. A gente vai um minutinho para o intervalo comercial e volta aqui com o governador João Azevedo no Frente a Frente de hoje. Mesmo que